Olá, povo de Deus, quarta-feira, 12 de julho de 2023, 14ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 41, 55 a 57, 42 de 5, 7a, 17 e 24a e Mateus 10 de 1 a 7. Naqueles dias todo o Egito começou a sentir fome e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morreres. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos justamente estas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: não vos adverti, dizendo, não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Continuamos nossa leitura do livro do Gênesis, que tem seções bem distintas, mas sobretudo 2 mais demarcadas. A primeira, que compreende os seus 11 primeiros capítulos, fortemente marcados pela ótica da mitologia. E a segunda, que vai do capítulo 12 ao 50, que trata dos patriarcas hebreus. E dentro dessa segunda parte, nos capítulos de 37 a 50, se destaca a figura de José, um dos filhos de Jacó, que fora vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. Pelo seu carisma de interpretar sonhos, ganhou as graças do faraó, que lhe confiou o governo do Egito. No trecho de hoje, vemos sua grandeza de alma, pois, tendo obtido mais elevado sucesso, não aproveita para exercer qualquer vingança sobre os irmãos. O seu modo de agir tem por objetivo levar os irmãos a um profundo exame de consciência sobre o que tinham feito contra ele e a dar-se conta de que a vida não pode gastar-se na violência, ou, pior ainda, na violência como critério em vista do lucro. Na tradição litúrgica, José tornou-se imagem de Cristo e do crente. Tornou-se figura daquele que, anunciando a misericórdia do Pai, mostra que o lucro da própria existência consiste em fazer a vontade de Deus. Tornou-se imagem do crente em Cristo, verdade do homem, procura e realiza a fraternidade. Na verdade, a saga de José é uma lição de como se pode reconstruir a fraternidade, mesmo onde parece tudo perdido. É preciso vencer o sentimento de vingança e retribuir com amor as ofensas recebidas. Numa sociedade profundamente marcada pela violência, a história de José do Egito se torna útil e pedagógica.
Mateus 10, de 1 a 7. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Estamos no capítulo 10 de Mateus, que é conhecido como o Sermão da Missão. Para Jesus, missão significa anúncio do reino do Pai. Jesus não instrui seus discípulos para edificarem santuários nem catedrais, mas sim anunciar gratuitamente o reino, que consiste em vida plena para um povo que estava abandonado, oprimido e desprezado. Dos 12 escolhidos, um ficou encarregado da bolsa comum do grupo e desvirtuou-se da missão. Daí a pertinência do aviso de Jesus: de graça recebestes, de graça deveis dar. Nada mais contrário ao espírito da missão do que fazer do anúncio da Boa Nova meio de enriquecimento. A missão é árdua, mas realiza quem a assume com alegria e convicção de estar sendo fiel ao mandato de Jesus. Os 12 são chamados para estarem com o Senhor, transformando-se assim em seus discípulos. E são enviados, o que significa apóstolos missionários. A Conferência de Aparecida insistiu no binômio discípulo-missionário. Esse é um movimento permanente, pois somos eternos discípulos do Mestre e também continuamente enviados em missão por ele. Assim como os 12, somos chamados pelo nome, isto é, dentro da nossa própria identidade, desde sempre pensada por Deus, que por amor começa por nos chamar à vida. A lista dos nomes dos apóstolos é um indicativo de que Deus também nos conhece e nos chama pelo nome. Verificando as condições existenciais dos discípulos, percebemos que somos também escolhidos como somos. A consciência do chamado nos transforma. É preciso vencer o medo e nos lançarmos na missão. Jesus empoderou seus discípulos e continua empoderando-nos para que anunciemos o reino com destemor. É claro que o programa de Jesus, começando com as ovelhas perdidas da casa de Israel, vai ser superado à medida que estas ovelhas rechaçam a Boa Nova. E no final do Evangelho de Mateus, temos o mandato de Jesus para o anúncio universal, não importando mais se são ou não da casa de Israel. Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos. Um beijo no seu coração.